uma teologia marcada pela simplicidade. E foi quando nós realizamos esse encontro de Hoddesdon, afirmando que nós somos uma sociedade consumista, né? Bastante consumista, vivemos o materialismo prático, vivemos o hedonismo. Eu sempre digo que o melhor exercício de masoquismo é você ir liso para o shopping sábado à tarde, fica só olhando, não pode comprar, né? Fica pior, a psicólogo depois. Então, como a gente pode ver uma espiritualidade, a partir do exemplo de Jesus, a partir do exemplo dos apóstolos e dos grandes santos da história da igreja, em que Deus nos cure de dentro da tentação consumista, Deus nos cure de dentro da tentação de busca de símbolos de status, e nós fazemos a nossa quenosis, né? Jesus se esvazia, então essa dimensão quinótica, ela não deve ser somente do Cristo que se torna Jesus de Nazaré, do jumentinho, mas de todos os cristãos. Somos pessoas que devem se esvaziar. Eu tive que me esvaziar do meus sobrenomes, esvaziar dos meus parentes, né? Esvaziar das propriedades da minha família, de pressão de status da minha família. Eu tive que me esvaziar disso para que eu pudesse ser um com o outro. E então nós trabalhamos que isso é uma cura espiritual, e é algo que vai nos tornar alter-cristos, outros cristos, e nos vai dar uma qualidade de uma liderança de serviço e não a liderança de privilégio ou a liderança de imposição. E eu tenho como prática simbólica, todos os presentes que me dão de roupa, eu pego uma tesoura e corto a grife e jogo fora. Então, ninguém sabe se a minha roupa foi comprada em Santa Cruz de Capibaribe, com material reciclado de hospitais americanos, ou se ela veio diretamente do Champs-Élysées, em Paris, né? Eu recebo ambas, pode me dar, agora eu tiro a etiqueta, como forma de disciplina espiritual. Claro que na BU a gente foi uma grande escola, porque eu saía e não sabia se eu ia me colocar num hotel de 4 estrelas ou eu ia me colocar num colchonete ou num saco de dormir, não é? Onde eu ia dormir, o que é que eu ia comer. Se eu viajasse de Fortaleza para São Luís, o único lugar que parava para comer era em Caxias, era um cuscuz seco com café preto. Tranquilo? 5 stars. Já cheguei a dormir numa rede, numa cozinha, porque eu cheguei em São Luís do Maranhão. São Luís tinha um prédio. Veja que faz tempo isso, né? Eu cheguei de madrugada na casa do cunhado, aquele que converteu-se de madrugada, dormindo, e eu disse: eu sou o hóspede do doutor Djalma. O porteiro disse sim, senhor, mas só sobe com a autorização dele. Claro, óbvio, então pode consultá-lo, mas ele não autorizou consultar. Isso às 2 horas da manhã. E aí então eu estava com o primo da Cileda, do Valdir, e nós fomos para a casa do pai de Cileda, como todo bom nordestino tem uma dúzia de rede de estepe, e aí o último armador que restava na cozinha. E aí passou-se o armador por cima de fogão e tudo isso, e eu dormi. Quer dizer, você depois de 10 anos num programa desse, pasteurizado, não é? Você ou sobrevive ou você, não é, muda de time. Então nós estamos com um grande desafio, que é esse desafio de que não somente a cultura da sociedade é uma cultura hedonista, mas é que a igreja, através da teologia da prosperidade, se hedonizou, e houve também esse casamento do superstar americano com o caudilismo da América Latina, dando um momento de enfermidade de liderança nesse continente no meio evangélico. E houve, inclusive, nesse sentido, um recuo trágico. O protestantismo chega no Brasil, o Estado brasileiro era um Estado patrimonialista, né? Como diz o Raimundo Faoro. Você tinha a pouca fronteira entre o privado e o público, um Estado de famílias, de oligarquias, as leis eram para inglês ver, era um Estado que nós podíamos usar na classificação de Maurice de Verger, um Estado de poder personalizado. Chego às igrejas com um passo adiante nessa classificação de IVG, que é o poder institucionalizado.
Você tem os regimentos, os estatutos, as normas. O pastor é um cara que ocupa ocasionalmente, o leigo ocupa uma função ocasionalmente. Nós somos funcionários ocasionais de um sistema legal, que é um pacto jurídico de uma realidade, de um pacto social. Nisso, a Igreja Protestante estava anos-luz na frente do Brasil, e eu diria que foi a primeira instituição institucionalizada desse país. O que acontece? O Brasil vai caminhando no soluço, como ele não é linear, mas nós temos, depois da Constituição de 88, fortalecimento do Ministério Público, liberdade de imprensa, etc., o Brasil avançou no processo de institucionalização e as igrejas recuaram na direção do personalismo. E aí as denominações várias suspenderam idade limite de jubilamento, o cara fica até cair os pés, ou até o seu genro está pronto para assumir, o seu filho, e o poder. Eu conheci missão que tinha no seu estatuto, artigo 1º, que o presidente é presidente perpétuo. Président à vie, como diria o francês, né? Que é o título de François de Valier. Ele é o único papa evangélico, o papa não se aposenta, é o único que não se aposenta, né? Então você tem esse modelo. Ou seja, como ter referências nas nossas igrejas para o líder da base. Que ele faça a sua liderança serva com simplicidade e alegria e realização e não frustração. Porque no modelo que está, se você é uma pessoa que está despojada, você está infeliz. Eu sou um desgraçado que não tem meu helicóptero ainda, eu sou um desgraçado que não tenho ainda meu jatinho, não é? Eu sou um desgraçado que não tenho meu carro importado. Então você, se o padrão, o paradigma é essa coisa belíssima de encantamento, e eu não tenho, eu sou um frustrado. Não, nós temos que ter uma liderança serva que veja isso como o exemplo de Jesus, o exemplo dos santos, e que se realize com esse sua quenoses, se alegre com o seu despojamento, se alegre com a sua simplicidade, se alegre com o seu serviço. Isso não quer dizer que você tenha que, literalmente, se você for uma pessoa de classe média ou média alta, você não tem que torrar tudo e dar aos pobres. Mas o que você tem é colocar aquilo como, em primeiro lugar, não colocar o coração ali. Segundo, ter uma consciência de que você é apenas um mordomo. Terceiro, você colocar aquilo ali a serviço da causa. Eu tenho uma casa grande, não é uma casa luxuosa, é uma casa grande, que seria, à primeira vista, algo que contraria o que eu estou afirmando. Mas nós construímos a casa grande para ter hóspede. Nós construímos a casa grande para ter sala para reunião. Então, aquela casa grande é, na verdade, por eu ter tido na época a condição financeira de fazê-lo, ter um espaço a serviço da igreja. Então, o que nós tivemos, alguém compra um carro maior para dar carona. O que é diferente de uma grande igreja evangélica no Brasil, que quando foi dado de presente o carro ao seu pastor, ele disse: eu só aceito ficar na ata que eu não dou carona. Sério? Um dos grandes líderes desse país. Ninguém fique triste se eu passar no ponto do ônibus, sozinho, e tiver a irmãzinha velhinha ali, eu não vou dar carona. Esse carro só é para mim e para a minha família. Fica certo assim, irmãos, senão não aceito. Fica, lava em ata. Eu posso multiplicar esses exemplos concretos, né? Então, nós vemos em Jesus o servo, né? Ele nos chama a sermos servos dos servos de Deus. Cristão é um doulos, a palavra grega, é aquele que serve. O serviço é uma expressão de amor concreto. As obras evidenciam a nossa fé. E nós devemos pedir ao Espírito Santo que faça marcar a nossa atitude por empatia, por solidariedade, por alteridade. Nós cremos que a verdadeira religião é amparar o órfão, a viúva, o estrangeiro, os enfermos, os encarcerados, os deficientes e os pobres. Creio firmemente que o cristão servo é um sinal de santidade. O cristão servo, ele consegue resplandecer a face humana de Cristo. E uma comunidade serva deve ser liderada por um líder servo, para que ela seja também uma comunidade serva.
como esse líder como um animador dos irmãos, como motivador, como exemplo para as ações coletivas. Alguém disse que o dom da fé, não se confunde com a fé salvífica, é o dom de sermos animadores dos irmãos, não é? As pessoas estão desanimadas e ele agora anima, motiva. E esse líder passa a humildade como um valor. A humildade é o valor maior de um líder sério. Uma vez houve um congresso que a ABU, o braço de seminaristas da ABU, que editava a revista Temélios, organizou um congresso de seminaristas europeus, cerca de 1000 seminaristas europeus. E o orador foi o John Stott. Aí, na hora das perguntas, acho que a primeira pergunta foi: reverendo, qual deve ser a marca principal de um líder cristão? E John Stott não gaguejou: a humildade. Daí eu sempre digo que me orgulho de ser humilde. Então, a humildade como sendo um valor. Então, há um contraste entre esse ideal bíblico, esse ideal da história da igreja, esse ideal da necessidade do povo de Deus com o que eu falei, modelos inadequados de lideranças cristãs, de estrelas centralizadoras. Se eu tivesse alguns psicólogos me ajudando, eles iriam olhar para alguns desses líderes e dizer que eles são narcisistas, que eles são megalômanos, não é verdade? E então, como construir a identidade cristã de liderança à base da vaidade, à base do orgulho, à base da embriaguez com o poder e com o desfrute dos benesses do poder. Isso termina sendo uma tirania que oprime os liderados e não que facilita a sua libertação. Muitas vezes essas lideranças geram uma relação infantil dos liderados, que se tornam dependentes. Mamãe, eu posso beber água? Há temor do líder nesse autoritarismo, nessa centralização, nesse poder personalizado. Nós evangélicos cremos no sacerdócio universal de todos os crentes. E ao mesmo tempo cremos no sacerdócio especial daqueles que são chamados a serem ministros da palavra e do sacramento. Quando nós somos chamados a ser ministros da palavra e do sacramento, sejamos bispos, reverendos, pastores, missionários, apóstolos, o nome que quiser dar, eu não dou apóstolo não. Então, esses nomes dos ministros da palavra e do sacramento devem significar que essas pessoas têm maior responsabilidade e não maior privilégio. E o fato de que eu sou ordenado a um sacerdócio especial não me retira do status de ser, antes de tudo, membro do sacerdócio universal de todos os crentes. É dentro do sacerdócio universal de todos os crentes. Esse sacerdócio significa que eu posso levar Deus a qualquer pessoa e posso levar qualquer pessoa a Deus. O véu do templo se rasgou.